Boa noite. Eu vou estar fazendo uma reflexão no Salmo 23, talvez seja um dos mais conhecidos pelo público cristão. E o que esse salmo oferta para produzir em nós uma segurança é algo realmente extenso e intenso. Ou seja, tem um poder muito grande a mensagem, dado a maneira tão simples como o salmista coloca a sua meditação. Imagina uma meditação contemplativa, ele sozinho lá no pasto e trazendo à memória a presença do Deus que ele sempre confiou e dedicou a sua vida. A história do salmista Davi, que ele era cuidava das ovelhas, ele era um que ficava no campo, estava sempre cuidando das ovelhas e enfrentava muitos perigos para proteger as ovelhas. Então, quando ele coloca esse salmo, se expressa nesse salmo, ele faz uma relação entre a sua experiência, a sua vivência, junto às ovelhas que dependiam do seu cuidado, e ele fazia pelas ovelhas, dando essa atenção, esse cuidado. Ele também entendia que Deus fazia com ele também. Então ele começa o Salmo 23, que para mim é uma bela, linda poesia, e o Salmo era cantado, e diz assim a palavra de Deus: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. É uma expressão clara de alguém que realmente aprendeu em experiência a confiar num Deus vivo, num Deus que fazia parte do seu dia a dia. O salmista andava com Deus, o salmista adorava a Deus, ele era músico, ele tocava a harpa, ele estava sempre salmodiando, ele estava colocando Deus diante da sua vida e a sua vida diante de Deus. A vida com Deus é isso, é você colocar a sua vida diante de Deus e você convidar Deus para estar diante da sua vida ou na sua vida, de tal maneira que a sua caminhada será uma caminhada em que você vai realmente permitir que aconteça aquilo que a palavra de Deus nos fala lá no Novo Testamento. Nós estamos aqui no Velho Testamento, uma experiência profunda de um servo de Deus, e depois no Novo Testamento nós vemos Paulo orientando a igreja e dizendo: olha, vocês em Cristo, vocês são um bom perfume. Você vê no Evangelho dizendo que vocês em Cristo, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Olha que coisa interessante. Aí você vai lá na carta, na Epístola de João, no capítulo 4, versículo 11 e 12, ele disse: amados, se Deus nos amou de tal maneira, devemos também amar uns aos outros. Porque aquele que ama, Deus está nele. O salmista está dizendo assim: olha, nós, na nossa confiança em Deus, no nosso andar com Deus, nós somos endereço de Deus para aquelas pessoas que estão desesperançadas, sem rumo nesta vida. E o salmista chega a expressar com tanta segurança que ele disse assim: olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O que significa isso? O que significa isso? É quando a direção, o caminho a ser seguido não pode ser mudado, e é necessário você passar por aquele caminho desafiador, por um vale estreito,
por um caminho que você você está espreitado pela vida, pelas realidades, pelas opressões, pelo desespero, mas ele diz assim: olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Louvado seja Deus pela segurança que ele nos dá em podermos confiar nele, porque nada nos pode separar deste amor tão grande que Deus tem por nós e que foi provado a nós através de Jesus na cruz, quando ele entregou a sua vida por nós, morrendo e pagando o preço da nossa salvação. E louvado seja Deus, porque ao terceiro dia, esse mesmo Jesus que deu sua vida, ele ressuscitou para a glória do Pai. E a Bíblia nos fala que ele, assim como ele veio e aqui morreu por nós, ele foi assunto aos céus, ele há de voltar um dia. De maneira que nós não precisamos ter medo no coração, porque se a morte se aproxima, a vida está em nós através de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus enche o teu coração de segurança, na certeza de que a incerteza da vida, você só consegue encontrar descanso como salmista, profetizando esta grande verdade na sua vida e na vida daqueles que você quer que seja alcançado com a graça de Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faz falta, porque o Senhor é tudo para mim. Amém.